plenário do Supremo deve julgar hoje um recurso extraordinário contra uma lei municipal de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, que proíbe o nepotismo. O recurso do Procurador-Geral do Rio Grande do Sul pede a reforma da decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que declarou inconstitucional a Lei Municipal número 2040 de 1990 por vício de iniciativa. A lei proíbe a contratação de parentes de primeiro e segundo graus do prefeito e também do vice-prefeito da cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, sem a prestação de concurso público. O Estado argumenta que a decisão vai contra o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que nepotismo viola a Constituição Federal. A questão teve repercussão geral reconhecida. O caso é de relatoria da ministra Carmen Lúcia. A Procuradoria-Geral da República é contra o recurso. Bom, e aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar pra gente os processos da pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Bom, esse recurso que vemos aí, que é a reportagem da Sabrina, já está na pauta do Supremo há algumas semanas, inclusive a gente já comentou aqui, né? Exatamente. Essa pauta, quando ela é formada, e aí tem uma característica específica em relação à pauta de quinta-feira, né? Porque ela acaba pegando aí os processos remanescentes da pauta de quarta. Então, o Supremo Tribunal Federal, normalmente, ele disponibiliza até no próprio site, quem tiver interesse em acompanhar pode acessar. Normalmente, na sexta-feira da semana anterior, ele disponibiliza as pautas de quarta e quinta-feira. E já consta, inclusive, uma informação no sentido de que aqueles processos que não forem julgados na quarta-feira acabam podendo ser incluídos na pauta de quinta-feira. E com essa situação, muitas das vezes nós temos uma alteração na pauta de quinta e por isso que a gente vê alguns casos, não só esse, mas alguns outros, em que eles acabam figurando, né, na pauta por algumas semanas e aí os ministros acabam chamando um outro para julgamento, que acaba demorando e tal, e aí ele volta para a pauta porque não foi possível de ser chamado na semana anterior. Esse caso em especial, ele trata, inclusive, de uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, não, do Rio Grande do Sul, me desculpe, e que declarou, na verdade, inconstitucional uma lei municipal que trata sobre nepotismo. E embora reconheçam que o nepotismo realmente ofende a Constituição Federal, o processo de elaboração daquela lei municipal, de acordo com o Tribunal de Justiça, acabou desrespeitando as regras previstas para o processo de elaboração das leis e por isso foi declarada a inconstitucionalidade por conta de um vício de iniciativa. Tem repercussão geral. Neste caso, o recurso extraordinário tem repercussão geral reconhecida, os ministros devem avaliar se essa lei ela ofende ou não agora a Constituição Federal, e o interessante então é que o Supremo analisa agora a constitucionalidade de uma lei municipal, mas via recurso extraordinário, né? Não é a ADI que está sendo colocada aqui no Supremo Tribunal Federal, a ADI não começou aqui no Supremo, ela começou a ser julgada, foi julgada na verdade no Tribunal de Justiça local e agora o Supremo julga um recurso extraordinário em que tem aí como pano de fundo a constitucionalidade de uma lei municipal com repercussão geral reconhecida, sim. Vamos esperar então o entendimento dos ministros, né? E o plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje também uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a lei que criou cargos comissionados no Ministério da Agricultura. A ação do Partido Democratas contesta a Lei 11.075, criada em 2004. Ela permite a contratação de mais de 400 pessoas em cargos comissionados para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento. Para o partido, o dispositivo gera um aumento de despesas para o Ministério. Diz ainda que a lei, que deve ser de competência da Presidência da República, foi iniciativa de um parlamentar e ressaltou que a Constituição proíbe a contratação sem concurso público. A Procuradoria-Geral da República é a favor do pedido. Já a Advocacia-Geral da União é contra. O caso é de relatoria da ministra Carmen Lúcia. Bem, Gisele, nesse caso, quais são as características de um cargo comissionado? O que acontece, Érica? A Constituição Federal ela estabelece que a forma de ingresso, né, no serviço público, a forma tradicional e a regra, vamos dizer assim, ela se dá via concurso público de provas e títulos. Mas existe uma outra forma também prevista no texto da Constituição, que é o acesso via cargo comissionado. Então, o cargo comissionado ele tem algumas características, porque ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Então, eu não preciso ser servidor de um cargo efetivo, eu não preciso ter ingressado por um concurso público para poder estar ali num cargo em comissão. O cargo em comissão, então, qualquer pessoa pode ser nomeada para exercer essa função
de cargo comissionado. E uma característica interessante que a gente pode diferenciar é que, em relação a esses cargos efetivos, eles só são possíveis de serem alcançados por meio de um concurso público de provas e títulos. Os servidores públicos, por exemplo, da União, eles são regidos pela Lei 8.112 e a aposentadoria se dá por um regime próprio de previdência. No que diz respeito aos cargos comissionados, não há estabilidade, não há ingresso via concurso público, como eu mencionei, são de livre nomeação e de livre exoneração. Normalmente estão ligados a funções de chefia, direção e assessoramento. Na verdade, tanto o cargo em comissão quanto as funções de confiança, elas direcionam para esse tipo de atribuição. E a pessoa, quando se aposenta, ela se aposenta com base no regime geral de previdência social. Não se aplica aí a questão da Lei 8.112. Seria, então, mais um caso de inconstitucionalidade formal? Nesse caso, inclusive, essa lei, ela derivou de uma conversão. Inicialmente, houve uma medida provisória, e aí o que se argumenta nessa ação direta de inconstitucionalidade é que seria, sim, um caso de inconstitucionalidade formal, por conta de vícios de iniciativa, eles entendem, e por outras questões. Uma das coisas mencionadas, um dos argumentos mencionados na ação direta de inconstitucionalidade diz respeito ao fato de que, inicialmente, a proposta de medida provisória não incluía esses cargos relacionados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Isso foi uma alteração que veio posteriormente, e essa alteração acabou que não foi questionada, não foi discutida no âmbito da comissão mista, e por essa razão haveria essa inconstitucionalidade. Um outro detalhe mencionado na ação direta de inconstitucionalidade é que haveria também uma ofensa até à própria lei de responsabilidade fiscal, porque ela não estaria especificando de onde viriam ali os recursos provenientes para que fossem efetivados os custos efetivos com o aumento do quadro de pessoal do Ministério. Bom, um partido político pediu uma liminar para suspender a lei, né? Esse pedido chegou a ser analisado? A ministra Carmen Lúcia, quando recebeu essa ação direta de inconstitucionalidade, ela chegou a verificar o pedido, mas ela não chegou a deferir ou indeferir a liminar. E isso ela fez com base numa prerrogativa que lhe faculta a lei, no sentido de que, quando há um pedido de liminar em ação direta de inconstitucionalidade, o relator, desde que ele verifique a relevância da matéria, a segurança jurídica e até qual é a repercussão que isso vai ter no aspecto social, ele poderá, ao invés de apreciar a liminar, encaminhar aquele caso diretamente para julgamento definitivo no plenário. Então, foi exatamente essa medida que foi tomada pela ministra Carmen Lúcia, no sentido de levar ao plenário a matéria para que o plenário, quando vier a analisar a constitucionalidade ou não dessa legislação, julgue de forma definitiva. Então, por essa razão, ela não deferiu, nem deferiu a liminar, ela deixou para julgar, e a gente chama de rito abreviado. É uma previsão, ela ouve todos aqueles que são interessados e que é necessário ouvir, e aí agora os ministros vão analisar a matéria em definitivo. Outro caso muito importante para os ministros nessa tarde, né, Gisele? Sim.